Olá, a gente vai apresentar o experimento 5 sobre sensor Hall. Eu me chamo Sofia Victoria Bisso da Silva, da matrícula 2020-63542, e faço engenharia eletrônica. Olá, eu sou a Karen Júlia, minha matrícula é 2020-17648 e também faço engenharia eletrônica. Apresentando o experimento 5, vou falar o sumário. Temos o objetivo, materiais, procedimentos experimental, gráficos, questionário, fórum, conclusão e referência. O objetivo é uma introdução ao efeito Hall com medida da intensidade de campos magnéticos utilizando o sensor Hall. Determinar a curva de resposta do sensor em função do ângulo de incidência das linhas de campo magnético. O material utilizado nesse experimento 5 foi uma fonte, um multímetro, o sensor Hall, que é esse sensor aqui, sensor Hall SS495A, e um transferidor com magnetos. O procedimento foi realizar medidas da tensão solicitada com diferentes valores dos ângulos, movimentando o transferidor. Aqui temos o sensor Hall e o transferidor em cima dele, como pode ser visto aqui. Aqui tem uma imagem como seria os polos dos magnetos no transferidor e como podemos fazer a medida do circuito do sensor Hall, que a perna 1 seria 5 volts, 3 ia para o multímetro, e a 2 no terra e no terra do multímetro. Na questão, pedia para determinar a tensão de saída observada na ausência do campo magnético significativo sobre o sensor com uma tensão de alimentação de 5 volts. O nosso resultado foi de 2,58 volts. Questão 2 seria para determinar o valor de B0 a partir do modelo do sensor. Utilizamos essa fórmula, a gente tinha o KS, que foi dado, e acho que é θ, se não me engano, era igual a 0, que era o que a gente podia usar o VS max, que seria KS beta 0 mais VS 0. Aqui temos o valor de KS multiplicado pelo B mais 2,58, que foi o VS 0, que foi dado que a gente conseguiu a resposta na primeira questão. Também utilizamos essa outra fórmula para achar o B0 e completamos a nossa tabela. Foi o valor de VS max 4,70, constante cosseno θ 1, B0 igual a 678,4. Respondendo à questão 3, onde pede as medidas de tensão VS do sensor Hall com o multímetro para diferentes valores, né? Então, a gente calculou os valores de VS conforme a angulação pedida aqui, né? De 30, 60, 90, 120, 150 até 330 graus. E conforme a gente move o transferidor, pode perceber aqui que em 90 e 270 graus, ele é 0, porque são considerados ângulos verticais quando aplicado em cosseno, né? E não tem como encostar no eixo de cosseno. E aqui a gente usa o ângulo de cosseno. Então, conforme a variação da tensão a gente anotou, já para BZ, aplicamos essa fórmula aqui com o valor de BZ igual a B0 cosseno, né? Então, a gente multiplica o valor de B0 vezes o valor aqui do nosso ângulo e a gente obteve esses dados conforme os valores alterados. Ainda na questão
questão 3 pede que a gente faça a plotagem de um gráfico de um modelo não linear, né, ajustando pelos métodos mínimos quadrados. Então, como podemos ver aqui, o primeiro gráfico de ângulo cosseno, ele multiplica, né, de uma forma senoidal, ou seja, uma cossenoide, já que estamos falando de um ângulo de cosseno. Então, temos aí picos altos e picos baixos. Então, temos o ponto máximo e o ponto zero aqui também. Ó. Chega a ser de 0,5 e depois sobe novamente. E como tem alguns ângulos que são os mesmos valores, por isso que há essa barriguinha, né, digamos assim. Já que é tensão vezes ângulo. E também na questão 3, pede um modelo linear, pelos métodos mínimos quadrados. E aqui a gente tem realmente uma reta. Dá para perceber que há alguns pontos que estão no mesmo local ou um pouquinho acima, né? Tipo espelhado. Esses pontos é porque há alguns ângulos que são da mesma faixa e repetem por conta do resultado da tabela também. Então, aqui a gente usa volts vezes BZ. Não temos essa questão da não linearidade, já que a gente está utilizando outro grau aqui como referência. Na questão 4, pede para a gente estar encontrando a menor variação de campo magnético BZ detectável pelo sensor Hall, em associação com o multímetro usado no laboratório. Justifica a resposta com sua memória de cálculo, considerando a precisão da escala menor do multímetro. Então, para a parte de cálculo, né, a gente trouxe aqui de uma forma mais visual, que pesquisamos com o datasheet qual que seria a precisão, a sensibilidade desse sensor Hall, e chegamos que seria de 3,125 milivolts. E para a precisão do multímetro, é de mais ou menos 0,7% mais um com uma porcentagem de erro. Mas isso se aplica só durante a leitura, né? Então, quando a gente está ali medindo a tensão, é possível esse erro. Então, com esses dados, né, de sensibilidade dos dois equipamentos, ou do equipamento e do dispositivo eletrônico, a gente apenas divide ele e obtém aí a menor variação, que seria de 0,00032 volts. Ainda na questão 4, né, fala para a gente estar aí apresentando um sensor Hall comercial usado para medir corrente elétrica. Então, como característica, a gente tem aqui um sensor linear de efeito Hall, utilizado para detectar campos magnéticos. As principais características são uma faixa de operação de mais ou menos 67 militesla, sensibilidade, como a gente demonstrou no anterior, né, de 3,125 milivolts por Gauss, uma tensão de alimentação de 5 volts a 10,5 volts, tensão de saída de 1 a 4 volts, dependendo aí da proporção do campo magnético, a temperatura de operação de menos 40 graus até mais 150 graus. O tempo de resposta aí que esse sensor demora é de 3 milissegundos. E tem esse encapsulamento aqui com 3 terminais, assim como a gente pode ver na imagem aqui do lado. A gente tem o 1, né, que é o nosso VDD, onde a gente vai ao positivo. O GND como 2. E o terceiro, a saída, que a gente faz essa leitura. Aqui mais um pouco do datasheet do sensor Hall, né? Temos todas as faixas de operações, como eu disse, algumas ali, mas aqui é a mais. E para concluir, né? É um experimento bastante trabalhoso, assim, em relação a gente estar trabalhando com angulação, porque tem que estar exatamente no ângulo certo para estar fazendo a coleta dos dados perfeitamente e não estar afetando os resultados. Então, é muito interessante a gente estar trabalhando com esse tipo de sensor, né? E uma sensibilidade, eu acredito que precisa, porque a gente não precisou repetir nenhuma vez, né, para estar realmente falando, esse dado está correto. Então, foi algo assim bem legal de trabalhar, além também de estar tendo toda essa parte teórica, né, antes de aplicar o conceito, né, na prática, como utilizar um sensor Hall e os conhecimentos que a gente aplica
ao fazer o experimento lá na hora e também trazendo aqui os resultados. No fórum de discussão, a gente vai falar nossa opinião sobre o experimento, como foi a construção, o que a gente achou em geral. Começando por mim, a construção foi muito difícil. Não a construção em si, mas usar o transferidor, por causa que também não tinha apoio e a gente precisava deixar ele solto. Aí a gente apoiou pelas canetas. Só que mesmo assim era muito difícil usar o transferidor. Eu também concordo com a Sofia, porque a gente tinha que deixar de uma forma que pegue realmente os magnetos, né, do transferidor e tem a posição certinha para a gente estar medindo o campo magnético, né? Além de estar ali ajustando os ângulos. Então, foi muito trabalhoso, ainda mais em relação aos apoios. Mas na parte de montar mesmo, de colocar o que é positivo e negativo, é tranquilo. Sim. Para a construção do nosso slide e o relatório em si, a gente utilizou o vídeo do professor, que ele disponibilizou para a gente. E é isso. Fim. Obrigada por assistir. Isso é tudo bem, pessoal.